Fala galera, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre calorimetria, né? Nós temos assim uma grande diferença entre temperatura e calor, né? Temperatura mede um grau de agitação das partículas e calor nós podemos pensar numa energia que transita, uma energia que se move de um ponto para outro. Bom, o que o calor nos traz? O calor ele pode ser passado, né, através dos diferentes meios, sólidos, líquidos, gasosos, até mesmo no vácuo. Tem-se o efeito dessa passagem do calor, o efeito do calor causado sobre um diferente corpo, em geral, é o que nós verificamos na dilatação térmica, né? E nós também temos que medir calor, e é isso que nós fazemos em calorimetria. Nós vamos passar a partir de agora a ver como determinar, como medir uma quantidade de calor que um corpo está recebendo ou que este corpo está, por sua vez, perdendo. Dentro dessas formas de medidas, basicamente, de calor, eu vou citar aqui dois pontos, uma diferença importante. Porque o corpo, ao receber calor, ele pode estar tanto sofrendo uma variação de temperatura, quanto também pode estar sofrendo uma mudança de fase, ou o que nós, em geral, tratamos, né, como uma mudança de estado físico, mas, na verdade, uma mudança de fase. Então, nós vamos ver como medir calor para corpos que sofrem variação de temperatura e como medir calor para corpos que sofrem mudança de fase. E depois vamos unir tudo isso para ver como medir a quantidade de calor total recebida ou perdida por um determinado corpo, ok? Começando então com a quantidade de calor sensível. Essa primeira forma de medirmos calor, então considerada aqui ó, como quantidade de calor sensível. Sensível a quem? Sensível à variação de temperatura. É a isso que nós vamos estar observando essa primeira quantidade de calor. Então essa primeira forma de determinarmos, de medirmos uma certa quantidade de calor é para os corpos que sofrem necessariamente variação de temperatura. Essa é a condição. Tá? Nós vamos estar falando, claro, de substâncias puras, então a gente não vai ter a preocupação de uma mistura, é exclusivamente uma substância pura, por isso ou o corpo muda de temperatura ou o corpo necessariamente muda de fase. Tá? Se dentro da quantidade de calor sensível nós vamos observar toda vez que esse processo ocorre uma mudança ou uma variação de temperatura para este corpo, ele deve sofrer esta condição. Para medir essa quantidade de calor, nós vamos usar uma equaçãozinha bastante conhecida de todos. É a equaçãozinha do Ki-macete, que pode ser tratada desta forma, onde este ΔT simboliza para nós uma variação de temperatura, ou também pode ser compreendida como MC delta θ. Também pode ser tratada desta forma. ΔT, Δθ, ambos representam para nós uma variação de temperatura. Mas para medir essa quantidade de calor, nós vamos ter que observar o seguinte. Depende-se necessariamente da massa dessa substância, porque o corpo pode estar perdendo ou ganhando calor, mas 1 grama de uma substância e 2 gramas desta mesma substância, para sofrerem uma mesma variação de temperatura, necessitam de necessariamente diferentes quantidades de calor. Tá? Então nós temos uma dependência da massa, mas não apenas da massa, depende-se da substância, onde este Czinho, este C minúsculo, representa o calor chamado de calor específico do material, e o ΔT ou Δθ, uma variação de temperatura para este material. As unidades de medida para essas grandezas, vou anotar para vocês aqui. Ó. Nós temos, portanto, para estas equações, as seguintes unidades de medida para cada uma dessas grandezas. A quantidade de calor, nós vamos medi-la em calorias, é aquela mesma que aparece nas embalagens dos alimentos, é a mesma caloria que nós temos lá. Em geral, tome bastante cuidado, porque ela não aparece com um múltiplo, na verdade, né, caracterizado como kcal, à frente do calorias, né, quilocaloria, aquele quilocaloria representa 1000 calorias. A massa desta substância é especificamente medida em gramas, nós vamos estar usando, como eu já havia dito, em transmissão de calor, que necessariamente é possível a utilização do sistema considerado como usual, e a variação de temperatura, nós vamos medir em graus Celsius.
Tá? Então nós podemos adotar o sistema usual de unidades. Podemos adotar o sistema usual de unidades. Agora, este Czinho, este elemento que é o mais importante aqui, ó, dessa expressão, o que ele representa? Este Czinho, chamado de calor específico sensível, eu vou mostrar algumas propriedades aqui para vocês que são importantes. Então o Czinho, chamado de calor específico do material, mas calor específico sensível desta substância. Este calor específico sensível, representado por essa letra C minúscula, né, ele necessariamente é uma propriedade do material. Então ela depende da substância. Depende do material envolvido. Que material é esse? A água é um metal? É areia? Né? Especificamente, diferentes substâncias vão precisar de diferentes quantidades de calor para mudarem a sua temperatura. Consequentemente, quem representa isso para nós é o chamado calor específico sensível. Tá? Além de depender da substância, ser uma propriedade dessa substância, uma característica desta substância, então isso daqui representa para a gente como se fosse uma propriedade de cada material. Ele também é uma propriedade que depende da fase na qual o material se encontra. Como assim depende da fase? O calor específico da substância água na fase líquida, o calor específico da substância água na fase sólida, da água na fase vaporosa, é necessariamente diferente. Eles apresentam diferentes valores para o chamado calor específico sensível. Então não é o único, não. Ele depende da fase no qual o material se encontra. Tá? Não é apenas para a água. Então ele depende da fase na qual a substância se encontra, o que nós consideramos em geral como chamado estado físico. Por exemplo, se nós pegássemos a substância água no sistema usual de unidades, o calor específico da substância água na fase líquida corresponde a 1 caloria por grama por grau Celsius. Em geral, você pode pensar no seguinte: até agora você está falando aí sobre o tal caloria, mas o que é especificamente essa grandeza? O que é uma caloria? É uma unidade de energia? É uma unidade de energia, assim como joule também é uma unidade de energia. Né? Mas o que ela representa de fato para nós? Uma caloria seria uma energia necessária para que você pudesse pegar 1 grama da substância água. Se você pudesse pegar 1 grama da substância água na fase líquida e aquecê-la da temperatura de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Notem, 1 grama da substância água, sofrendo uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, de 14,5 para 15,5 graus Celsius, a quantidade de energia que este 1 grama de água precisa receber é exatamente o que nós consideramos como 1 caloria. É essa a quantidade de energia. Para você pegar 1 grama de água e mudar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Na fase, obviamente, líquida. Tá? Especificamente, este valor aparece como 4,18 joules de energia também, mas tomem cuidado. Em algumas questões, você vai se deparar com esse valor de 4,2, outras até mesmo uma conversão para valor de 1 caloria equivalente a 4 joules. Então, em cada exercício, o cara vai te fornecer um dado um pouquinho diferente. Mas 1 caloria é 4,18 joules de energia. Ok? Bom, isso daqui é a quantidade de energia que nós consideramos como quantidade de energia ou quantidade de calor sensível, responsável, portanto, para todo e qualquer corpo que sofra variação de temperatura. A partir do momento que nós conhecemos essa quantidade de calor sensível, nós temos um segundo conceito que também é importante e tem relação com essa quantidade de calor sensível, chamada de capacidade térmica. Eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Essa capacidade térmica, pessoal, eu
Eu já vi aparecendo em muitas provas, não é tão comum assim, mas com o termo equivalente em água. O que significa? São grandezas que são consideradas como numericamente iguais. Nós podemos dizer que a capacidade térmica de uma substância é numericamente igual ao seu equivalente em água. Isto é, se aparecer esse termo capacidade térmica ou se aparecer o termo equivalente em água, está sendo tratado, estão considerando uma grandeza numericamente igual. Exatamente isto. Numericamente tratada como igual. Uma grande diferença entre as duas grandezas é a seguinte. Primeiro, o símbolo para cada uma. A chamada capacidade térmica, em geral nós simbolizamos pela letra C maiúscula e o equivalente em água como EA. Equivalente em água para esta substância. A capacidade térmica ela representa a quantidade de energia que uma substância precisa receber para que a sua temperatura seja variada, para que a sua temperatura seja modificada. Mas notem o seguinte, diferentes substâncias podem receber a mesma quantidade de calor e sofrerem uma mesma variação de temperatura. Isto é possível? Claro que sim, desde que tenham a mesma capacidade térmica. Então, o que é a tal capacidade térmica? É a razão entre a quantidade de energia que a substância precisa receber, dividido pela variação de temperatura. Vou tratar variação de temperatura não mais como ΔT, mas sim como ΔT. Isto ainda pode ser considerado como produto da massa pelo calor específico. Notem, esta letra C maiúscula, diferente da letra C minúscula. Este C maiúsculo representa a capacidade térmica, o C minúsculo, o calor específico dessa substância. E, consequentemente, eu posso dizer que isto é numericamente igual ao que eu trato como equivalente em água. Tá? Então, a capacidade térmica passa a ser considerada como numericamente igual, quer dizer, os valores são iguais, mas as unidades são diferentes, ao chamado equivalente em água. A capacidade térmica de algumas substâncias, elas representam variações às vezes muito grandes de temperatura para um corpo, mas não necessariamente por termos apenas uma pequena massa, ou por termos apenas um pequeno calor específico, mas sim vem de uma junção desses dois valores. Corpos com pequena massa e baixos calores específicos são corpos que sofrem grandes variações de temperatura. E se o corpo, consequentemente, sofre uma alta variação de temperatura, é porque este corpo tem necessariamente uma baixa capacidade térmica. É o que acontece, por exemplo, se você pegar uma pequena porção de areia e uma pequena porção de água, deixar ambas expostas ao sol por um período de 20, 30 minutos. Você vai notar que a massa de areia, mesmo que seja igual à massa de água, por ter pequeno calor específico, sofre uma variação de temperatura muito maior do que nós temos para a massa de água. Mas, se você pegar apenas pequenas partículas de substâncias, como por exemplo, fagulhas, que tem além de tudo pequena massa e baixíssimo calor específico, nós vamos notar uma grande, mas muito grande, variação de temperatura, que é o que acontece, por exemplo, com o esmeril. Aquelas fagulhas que são emitidas por um esmeril, vou tentar exemplificar, vou tentar representar para vocês algo do gênero, seria mais ou menos um disco como esse, que gira com grande velocidade angular, no qual é preso uma lixa, em geral, e consequentemente ligado ao motor elétrico. Quando você aproxima, por exemplo, de um esmeril como este, uma faca, aquelas pequenas fagulhas, usado, portanto, para afiar facas, tesouras, essas pequenas fagulhas emitidas por este material, elas sofrem grande variação de temperatura, pois tem pequena massa e também tem pequeno calor específico, tá certo? Então essa grande variação de temperatura é causada por ter baixa capacidade térmica, exatamente por ter uma baixa capacidade térmica. Notem ainda o seguinte, a capacidade térmica, se ela é numericamente igual ao equivalente em água, a capacidade térmica, por exemplo, de uma substância, vamos anotar aqui apenas como um exemplo para vocês, vou considerar que seja de 12 calorias por grau Celsius. Esta é a unidade para grandeza capacidade térmica.
Isto pode ser entendido como um equivalente em água de 12 gramas. Notem, numericamente os valores são iguais. O que difere, as duas grandezas, são as suas unidades. Equivalente em água medida em gramas, no sistema usual, e, consequentemente, a capacidade térmica medida em calorias por grau Celsius. Ok? Lembrando mais uma vez, nós podemos ter corpos diferentes, com diferentes massas, mas que apresentam a mesma capacidade térmica. Então, corpos que tenham grande variação de temperatura são corpos que apresentam baixíssima capacidade térmica. Corpos que sofrem pequena variação de temperatura são corpos que, em geral, apresentam alta capacidade térmica. Ok? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho mais sobre a quantidade de calor, porém, para a mudança de fase. Esse é o conhecido quantidade de calor latente. Esta quantidade de calor latente do material quer dizer necessariamente que o corpo sofre uma mudança de fase. Então, toda vez que você tiver, especificamente para este corpo, uma mudança de fase, o corpo passa a receber uma certa quantidade de calor, pode migrar da fase sólida para a fase líquida, pode passar da fase líquida para a fase vaporosa. Numa mudança de fase como essa, nós temos o chamado quantidade de calor, tratada como quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente, portanto, só será vista, nós estamos mais uma vez falando de substâncias puras, quando o corpo sofre uma mudança de fase. Então, a toda vez que o corpo mudar de fase, especificamente, nós temos uma quantidade de calor tratada como latente. Para calcular essa quantidade de calor latente quando o corpo muda de fase, e que mudança de fase seria essa? Olha, as mudanças de fase basicamente observadas por nós serão as seguintes. Primeiramente, nós temos aqui 3 fases da matéria: sólida, líquida e vaporosa. Basicamente são as 3 fases principais e mais comuns de aparecerem nas questões. Também pode haver a mesma equação dessa quantidade de calor considerada como latente quando o corpo sofre uma combustão. Mas basicamente vai ser envolvendo essas 3 fases aqui representadas: sólida, líquida e vaporosa. O que nós comumente também dizemos fase gasosa. Mas depois lá em gases nós vamos ver que há uma diferença importante em diagrama de fases representando exatamente essa condição. Tá? Bom, dentro dessas mudanças todas aqui representadas, eu gostaria que vocês notassem o seguinte: da fase sólida para a fase líquida, este processo de transmissão eu vou chamar de 1. 1 por quê? Este primeiro processo é considerado como a fusão. O que é importante observarmos na fusão? A substância necessariamente ganha calor. A substância passa a receber uma certa quantidade de energia. No segundo processo, na mudança de fase de líquido para vapor, há essa forma de transmissão de calor representada por 2, na qual a substância também ganha uma certa quantidade de energia, nós damos o nome de vaporização. O segundo processo, portanto, é a chamada vaporização. Essa vaporização ainda pode ser compreendida como evaporação, que é uma passagem lenta, não é necessário, inclusive, que a substância atinja o seu ponto de ebulição. Temos a ebulição, na qual é uma passagem já acelerada, normalmente verificada a formação de bolhas, e a calefação, que é uma passagem quase que instantânea de uma fase líquida para uma fase de vapor. Ok? Mas o nome do processo, que fique bastante claro, é apenas vaporização. Terceiro processo, agora o processo de volta. Nesse processo de volta, quando nós temos a substância passando de vapor para líquido, nós damos o nome a este terceiro processo de liquefação ou condensação. Então, a liquefação ou uma condensação. E o quarto e último processo, a passagem do líquido novamente para o sólido. Nessa passagem do líquido normalmente ou novamente para a fase sólida, processo 4, nós damos o nome de solidificação.
É importante que você observe ainda o seguinte, nesses dois processos, 3 e 4, a substância, ao invés de ganhar uma certa quantidade de energia, ao invés de aumentar a sua temperatura, ela passa a reduzir. Se ela passa a reduzir, nestes dois processos nós não temos um ganho de calor, mas nós temos uma perda de energia. Então, nesses processos que estão indo, neste exemplo para vocês, da sua esquerda para a sua direita, são processos no qual a substância ganha calor. Se a substância está recebendo uma certa quantidade de energia, são dois ciclos que nós consideramos como endotérmicos. São ciclos endotérmicos, onde a substância está recebendo uma certa quantidade de energia. E no processo de volta, de vapor para líquido, de líquido para sólido, onde a substância passa simplesmente a perder uma certa quantidade de energia, se ela perde essa energia para o meio externo, nós temos processos ou ciclos exotérmicos. Agora, independentemente de qual mudança esteja acontecendo, em cada uma dessas mudanças nós temos diferentes valores para os chamados calores latentes. O que é esse calor latente? É como medir essa quantidade de calor. Eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. Vamos lá. Mais 5, né? Isso eu acho que eu acabo antes. Pessoal, então falando sobre como medir essa quantidade de calor, que é o chamado calor latente do meio material, né? Vamos pensar no seguinte, a expressão é uma equação até que bastante simples, considerada aqui como a equação do que mole, né? Tem gente que fala que maluco, que moleza, enfim, não me interessa qual o macete adotado por vocês, mas nessa expressãozinha você tem três grandezas apenas. Uma delas, a quantidade de calor desta substância, que em geral, no sistema usual, nós vamos adotar a grandeza calorias, a massa da substância, mais uma vez medida em gramas, e o único termo diferente que nós temos é o termo L. Este L representa o chamado calor latente e depende de cada uma daquelas mudanças de fase. Se for de sólido para líquido, tem um determinado valor. De líquido para sólido é o valor, porém, em módulo igual, mas, claro, uma hora ele vai estar ganhando uma quantidade de calor, outra hora ele vai estar perdendo essa quantidade de calor. Então vai ser positivo ou negativo, dependendo se o ciclo é endotérmico ou se este ciclo é exotérmico. Tá? Então este Lzinho é o chamado calor latente da substância. Para exemplificar valores desse chamado calor latente, temos o seguinte, vamos pensar, claro, na substância água, substância mais abundante, a mais cobrada, a que com certeza você vai ser questionado na hora das provas. Para a substância água, o calor latente para o processo da fusão, ele apresenta o valor de mais 80 calorias por grama. Calor latente para o processo inverso, para a solidificação, apresenta em módulo o mesmo valor, porém negativo, porque a substância passa a perder esta quantidade de energia. Se for para a vaporização, calor latente da substância água para vaporização será, no sistema usual, de 540 calorias por grama. Se for na liquefação, na condensação, esse calor para a sua liquefação passa a ser de menos esta quantidade, menos 540 calorias por grama. Pensando assim, você pode fazer uma comparação. Espera aí, Neto, então se eu pegar 1 grama de água, 1 grama, pegar ali 1 grama da substância água na fase sólida e segurar na minha mão e ela derreter, eu estarei cedendo para essa substância 80 calorias? Exatamente. Poxa, isso emagrece. Meu amigo, não confunda com 80 quilocalorias. São grandezas bastante diferentes. Beleza? Então é assim que nós temos as formas para medir essa quantidade de calor, para medir essa quantidade de energia que uma substância pode receber ou pode estar perdendo. Ok? Valeu!